Me chamo João e hoje eu preciso ser honesto com você, mas principalmente comigo. Quantas vezes eu comecei e não terminei? Quantas vezes eu disse agora vai ser diferente e não foi? Quantas segundas-feiras eu usei como desculpa para tentar recomeçar uma vida que eu nunca tive coragem de sustentar? Porque a verdade é que não foi falta de informação. Eu sempre soube o que precisava fazer. Guardar dinheiro, sair das dívidas, parar de gastar por impulso, começar a investir. Eu sabia, mas mesmo sabendo, eu não fazia. E isso começou a me incomodar, porque chega um momento que não dá mais para mentir para si mesmo. Você começa a perceber que o problema não está no mundo, está em você. E foi nesse momento que eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu me enxergava. Eu não estava falhando por falta de capacidade. Eu estava falhando por falta de consistência. E mais do que isso, por falta de estrutura. Porque tentar mudar a vida financeira sem método é igual começar uma dieta sem plano. Você até começa motivado, mas quando vem o primeiro desconforto, você para. E eu parei. Muitas vezes. E sempre com a mesma justificativa. Não era o momento, depois eu organizo isso. Quando eu ganhar mais eu resolvo. Mas o problema nunca foi o momento, foi a forma. E foi aí que eu comecei a buscar respostas de verdade. Foi quando eu encontrei algo que ninguém tinha me ensinado antes. Uma visão mais prática sobre dinheiro, uma visão mais humana sobre comportamento. E juntando essas duas coisas, tudo começou a fazer sentido, porque eu percebi que dinheiro não é só matemática, é comportamento, é emocional, é decisão. E é exatamente por isso que tantas pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. Porque o cérebro quer conforto, quer facilidade, quer recompensa imediata. E mudar de vida exige o contrário disso. Exige esforço, exige desconforto, exige repetição. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Eu não precisava de mais motivação. Eu precisava de um sistema. Porque motivação passa, mas sistema sustenta. E foi nesse momento que eu decidi. Chega. Chega de começar e parar. Chega de saber e não fazer. Chega de adiar a vida que eu sei que posso construir. Agora eu vou fazer diferente. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente por que você, assim como eu, começa e não termina. Agora, eu preciso ser ainda mais honesto com você. Porque não adianta nada você querer mudar se você não entende por que continua falhando. E eu demorei muito tempo para aceitar isso. Eu achava que o problema era disciplina. Mas não era. O problema era mais profundo, era comportamento, era padrão. Era automático. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente a minha visão. O meu cérebro não quer que eu mude. Ele quer que eu sobreviva. Ele quer economizar energia. Ele quer repetir o que já conhece. E é por isso que toda vez que eu tentava mudar, parecia que eu estava lutando contra mim mesmo. Porque eu estava. Existe uma versão sua que quer crescer. Mas existe outra que quer continuar exatamente como está. Porque o conhecido, mesmo sendo ruim, é confortável. E o desconhecido, mesmo sendo melhor, dá medo. E é por isso que você começa e para. Não é porque você é fraco, é porque você está programado. E deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Toda vez que você decide mudar, é como se você estivesse abrindo um caminho no meio de uma floresta. No começo, é difícil, tem resistência, tem esforço, tem desconforto. Mas existe um outro caminho, que você já percorreu centenas de vezes. Gastar sem pensar, adiar decisões, ignorar números. Esse caminho é uma estrada pronta. E adivinha qual o seu cérebro escolhe? O mais fácil. Sempre. E isso explica algo que é difícil de aceitar. Você não falha por falta de conhecimento. Você falha por falta de repetição correta. Porque mudança não acontece quando você entende. Acontece quando você repete.
e repete até virar automático. E foi aí que eu percebi outro erro grave que eu cometia. Eu sempre tentava mudar tudo de uma vez. Queria cortar gastos, começar a investir, organizar tudo, mudar minha vida inteira, no mesmo dia. E isso não funciona, porque o cérebro rejeita mudanças bruscas. Ele trava, e quando trava, você desiste. E aí entra um conceito muito forte. Consistência vence intensidade. Não é o quanto você faz em um dia, é o quanto você consegue sustentar por meses. E foi aí que eu comecei a entender o jogo de verdade. Não era sobre fazer mais, era sobre fazer melhor, com método. E aqui entra algo que mudou completamente a minha visão. Organização não é sobre controle, é sobre clareza. Porque durante muito tempo eu evitava olhar meus números, evitar olhar quanto eu gastava, evitar olhar quanto eu devia, evitar olhar quanto eu tinha. Porque isso incomoda. Mas o problema é que aquilo que você não encara te controla. E foi nesse momento que eu entendi a importância de algo básico, mas que quase ninguém faz direito. Saber exatamente o que entra, saber exatamente o que sai, saber exatamente o que deve, saber exatamente o que tem. 4 números. Simples, mas poderosos. Porque sem isso, você não tem controle. Você tem ilusão. E aí vem uma das partes mais importantes, a reserva de emergência. E aqui eu preciso ser muito direto com você. Reserva de emergência não é luxo, é sobrevivência. É ela que te dá tranquilidade para tomar decisão, segurança para dizer não, liberdade para não aceitar qualquer coisa. Sem reserva, você vive pressionado. E quem vive pressionado, toma decisões ruins. Sempre. E eu vivi isso. Decisões tomadas no desespero, parcelamentos desnecessários, compras impulsivas, escolhas erradas. Tudo porque eu não tinha margem. E foi aí que eu entendi. Liberdade financeira começa com proteção, não com ganho. E isso muda tudo. Porque agora não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir base. E base se constrói com consistência. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente o que eu, João, decidi fazer para finalmente parar de falhar e começar a construir de verdade. E agora, depois de tudo que eu entendi, não dá mais para voltar atrás. Porque uma coisa ficou muito clara para mim. Eu não precisava de mais informação. Eu precisava de decisão. Porque conhecimento sem ação é só ilusão de progresso. E foi nesse momento que eu, João, dei um basta. Cansei de começar e parar. Cansei de depender do humor para agir. Cansei de viver no improviso financeiro. Agora, eu precisava de um plano. Mas não um plano perfeito. Um plano possível. Um plano que funcionasse na minha vida real. E foi aí que eu construí algo simples, mas que mudou completamente o meu jogo. Primeiro, eu defini um ponto de partida real. Nada de fantasia, nada de expectativas irreais. Eu sentei e encarei a minha realidade. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu devo, quanto eu tenho. Sem filtro, sem maquiagem, porque foi ali que eu entendi. Não existe mudança sem verdade. 2. Eu criei minha reserva de sobrevivência. Antes de pensar em investir, antes de pensar em crescer, eu pensei em me proteger. Porque eu entendi uma coisa: quem está desesperado não toma boas decisões. Então eu defini: vou construir minha reserva. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja pequeno, mas sem parar. Porque essa reserva não é dinheiro parado, é tranquilidade acumulada, é liberdade em construção. 3. Eu simplifiquei minha vida financeira. Eu parei de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e comecei a fazer o básico bem feito. Cortar excessos, organizar contas, evitar decisões impulsivas. Não foi radical, foi consciente.
Porque eu entendi que riqueza não é sobre ganhar muito, é sobre não desperdiçar o que você ganha. 4. Eu criei um sistema automático. Esse foi um dos maiores aprendizados. Eu parei de depender da minha motivação e comecei a depender de sistema. Separação automática de dinheiro, reserva automática, organização mensal fixa. Porque quando vira sistema, você não precisa decidir toda vez, e isso economiza energia. 5. Eu aceitei que vai ser lento. Esse foi difícil, porque a gente quer resultado rápido. Mas a verdade é outra. Construção financeira é um jogo de paciência. Não é sobre meses, é sobre anos. E quando eu aceitei isso, eu parei de me frustrar e comecei a sustentar. 6. Eu comecei a construir novas fontes de renda. Aqui foi a virada, porque eu entendi que depender de uma única renda é arriscado. Então eu comecei pequeno, testando, aprendendo, errando, mas dessa vez sem desistir, porque agora eu tinha método. 7. Eu mudei o meu ambiente. Isso aqui mudou tudo. Eu comecei a me aproximar de pessoas que falam de crescimento, pessoas que querem construir, porque ambiente define comportamento, e comportamento define resultado. E, talvez, esse seja o ponto mais importante de tudo, porque agora não é mais sobre tentar, é sobre sustentar. E deixa eu te fazer uma pergunta final. Quantas vezes você ainda vai começar e parar? Quantas vezes você ainda vai adiar a vida que você sabe que pode construir? Porque a verdade é uma só. Ninguém vai fazer isso por você. E o tempo não vai esperar. Mas a boa notícia é: você ainda pode decidir. Hoje. Agora. E talvez esse seja o momento que vai mudar tudo. Não porque você se motivou, mas porque você decidiu.